bom dia, mas na realidade será apresentado à tarde esse programa, porque nós estamos aqui, eu e a professora Thaisa, antecipando a nossa entrevista, quer dizer, o nosso bate-papo, para que não, segunda-feira, tenhamos uma resposta sobre aquilo que nós já havíamos programado, que o nosso tema ainda é sobre não deixa de ser educação, né? Que é o nosso programa, que é a crise das telas na saúde mental e ambiental nas escolas, né? Nós vamos conversar sobre o uso do celular, a condição do aluno hoje, de todos nós, né? Com as redes sociais, como que nós estamos lidando com isso daí. E para tanto, né? No momento, nós estamos aqui com a presença da professora Thaís Ferro. A professora Thaís, ela já faz parte do nosso programa, porque ela traz as informações, digamos assim, as preocupações com o sistema educacional, com a educação, não o sistema educacional, mas como a mudança na educação e na escola, né? E nada mais, nada menos, né, do que uma pessoa tão preparada quanto a professora Thaisa para explicar para todos nós, passar essas informações do uso dos aparelhos eletrônicos e as suas possibilidades de causar problemas sérios na saúde das pessoas, né? Então, a professora, ela é mãe, professora, tem crianças também em casa e vai fazer um preâmbulo sobre o que é conviver com essa modificação, com essa evolução que nós estamos vivendo na tecnologia no nosso país e no mundo, né? Para que possamos nos comunicar, senão nós não iremos ter uma comunicação saudável se não conseguirmos regularizar o sistema da internet com o nosso sistema educacional, que vai passar possivelmente por uma grande transformação e exigência de muitas outros recursos para que as crianças não se tornem isoladas, sem relação social, que é muito importante. Essa integração do homem na sociedade é muito importante. E então a professora Thaís é professora. Muito obrigada por estar aqui nesse momento, sempre contribuindo com a nossa comunicação e trazendo bastantes informações e que os pais possam ficar também, a família, né? Conter, não alerta, atentos para que nós, com o uso dos aparelhos, para que não venha prejudicar a saúde psicológica, mental dos nossos filhos. Professora. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada. E boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Eu quero aqui reiterar meu agradecimento, né, por mais uma vez poder contribuir com o Eunice Entrevista, né? A senhora, assim, que tem sempre pensamentos à frente, né? Está sempre pensando no ideal mesmo de educação. Então, para mim é um prazer muito grande poder falar, né, e debater junto com a senhora, né, essas questões da educação. O que nós estamos vivendo, né, na verdade, é uma crise, né, uma crise de saúde mental. E aí, quando eu falo isso, eu falo porque eu tenho, né, de fato, a vivência da sala de aula como professora, né, então eu sou professora aqui no Amazonas, eu sou professora já há 13 anos. Mas já trabalhei em Marabá, trabalhei no Rio de Janeiro, então, e trabalhei numa determinada época sem celular, né, sem rede social, sem internet. E também, né, estou trabalhando nesse momento em que a gente vive essa crise. Uma outra perspectiva que eu vou trazer também aqui é a perspectiva de mãe, né, a perspectiva familiar, que conforme assim, você vai interagindo, né, com amigos, com parentes, você vai vendo que esse olhar hoje, né, para a família, em relação ao uso do celular de crianças e jovens, está começando a despertar, né, aquele sinalzinho vermelho.
E eu tenho em casa, né, um jovem de 18 anos, né, e tenho uma criança de 7. E tenho meu enteado também de 10 anos. Então, eu tenho aí um marco, né, dessas gerações. Então, vim aqui contribuir, né, nessas duas perspectivas e baseado também, né, eu quero deixar já algum, né, fazendo essa introdução, num psicólogo, né, social que assim, que trouxe, né, essa preocupação através, né, de pesquisas e do livro dele, Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, o Jonathan Haidt, que é americano, é filósofo, né, psicólogo social, e ele trouxe essa abordagem. O livro foi lançado, acho que em março do ano passado, e há uns, acho mais ou menos meados do ano de 2024, foi traduzido, né, e lançado aqui no Brasil. Então, a partir, né, dessas leituras, eu comecei a ficar, né, atenta, e aí eu vou, né, voltar numa palavra que a senhora falou. Eu comecei a ficar alerta, né, com a questão do uso dos celulares, e a saúde mental. Professora, nós temos uma lei que trouxe mais benefícios e desafios para os alunos. Poderia dar o exemplo de, digamos assim, concretos, o que mudou com a nova lei, que é a Lei 15.100 de 2025. A lei ela vai regular, mas nós precisamos da nossa contribuição também, não é não, professora? Precisa muito. Assim, eu tenho dois olhares para esses momentos, né? O momento antes, né, desse boom da internet não, do uso do smartphone, né, que é o que o Hyde traz. E eu lembro que o meu filho de 18 anos, que a partir ali de 2010, 2012, que quando começou essa questão do smartphone, meus filhos não usavam celular, né? Eles passaram a usar celular, já estavam mais adolescentes mesmo. Mas primeiro por uma questão é, assim, de situação familiar mesmo, não havia necessidade deles terem celular, mas eles tinham jogos, televisão, essas coisas para distrair, né? E essa geração, né, desses meninos, dos meus especificamente, eles conviviam já com crianças que faziam uso do celular, né? E eu lembro que os meus filhos, eles tinham dificuldade de brincar porque as crianças não brincavam, né? Elas estavam sempre ou assistindo alguma coisa ou mexendo em alguma coisa. Então era sempre uma situação em que, o coleguinha está com o celular, então eu também quero, né? E aí a gente ia, né, mediando isso. Hoje eu tenho um filho de 7 anos, né, que quando eu vejo, né, essa massificação das crianças com o celular, eu me preocupo por dois motivos. Ele não usa o celular, ele não tem celular, ele tem um tablet, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, né? Nessa questão da lei e da proibição. E esse tablet, ele é usado para ele assistir, jogar jogos offline, né? Ele não fica conectado. Então, ele joga joguinho de matemática, ele joga joguinho, ele monta bandeiras de países. Então, são jogos que eu encontrei para que ele, né, no momento em que ele tem o acesso ao celular, ao tablet, desculpa, ele possa acessar, né, de forma controlada. Só que isso na sala de aula, isso eu faço na minha casa, né? Agora, quando você vai para a sala de aula, né, você não consegue ter nenhum controle quanto ao uso do celular. Ou seja, antes da lei,
né? Que é isso que eu estou colocando. Antes da lei, dentro da sala de aula era um embate, né, terrível, porque o professor ele passava o tempo todo, né, discutindo com o aluno ou então chamando a atenção do aluno para que ele viesse, né, ali, estivesse presente na sala de aula de fato, porque ele passava o tempo todo no celular. Isso é mais comum, por exemplo, nas escolas públicas, né, que, como não existia, né, uma lei, aqui no Amazonas nós temos uma lei municipal, aqui em Manaus, uma lei municipal, havia uma lei municipal recomendando a proibição do uso do celular, mas isso não era obedecido, né, nem pelos alunos, né, nem por nenhuma regra escolar. Algumas escolas, como a escola que eu dou aula, tinham um trabalho incisivo, em chamar a atenção do aluno. Após a lei, né, quando começou o ano letivo, nós passamos, além de explicar a lei, né, para o aluno e explicar, né, para a comunidade escolar, porque a proibição, ela é a proibição do uso do celular para situações de jogos, de redes sociais, mas ela é utilizada, ela é liberada para atender a necessidades pedagógicas, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa deixar claro. E a gente pode falar que necessidades pedagógicas seriam essas. Mas a lei, ela foi extremamente importante, né? E eu acredito que as discussões em torno, né, da instituição dessa lei começaram a partir dessa visão do Hyde, né, de que as crianças de 2012, 2010 para cá, elas tiveram um aumento, né, progressivo e rápido de doenças mentais, né, como ansiedade, depressão, né, visão distorcida de si mesma por causa das redes sociais, principalmente a questão das meninas, né? Automutilação. Então, são problemas de saúde mental graves. Né? E a lei, quando passamos a ter essa lei na sala de aula, eu vou falar como professora, eu senti um alívio. Né? Sim. Um alívio mesmo. Até por conta da atenção, né, professora? O aluno, se ele está ocupado com o aparelho celular da sala de aula, que a gente nós não conseguimos nem entender como professores, que eu também já lecionei, e não havia isso daí, então a comunicação dos alunos era depois que eles saíram da aula ou quando nós tínhamos debate na sala de aula, que era mais interessante, né? O Sim. aluno chegava, o professor colocava algumas questões. Hoje ela levava material pronto para se discutir entre os alunos, né? O que você escreveu, apresentar trabalhos, né? Trabalhos eram apresentados de forma escrita, você lia o seu trabalho e Sim. chegava lá na frente, já fazia uma poesia ou expunha algum assunto interessante. Hoje você não tem mais isso daí na sala de aula, me parece que não. Se tiver, o aluno já está com o seu próprio celular ou o seu tablet, eu não sei como é que acontece isso tudo. E esse momento de interagir, até mesmo na sala de aula, você não tinha celular, não falava tanto, mas mesmo assim a gente interagia, ou com o olhar, porque você chegava na hora de sentar, dava bom dia, oi, tudo bem, não sei o quê. Já havia uma conversa antes de iniciar a aula, de colega para colega, já vinha conversando. Eu lembro que você já vinha conversando na hora que você entrava no portão, até chegar à sala de aula, já vinha contando das novidades de casa, ou então falando sobre o pai e a mãe, que todos falam, né? Sim. Que o pai é chato, que a mãe é chata, não sei o quê. Mas já integrava o aluno, né? Essa Sim. integração, essa relação entre nós, ela ficou um pouco. Me parece que hoje quem está na sala de aula é a senhora, não sou eu, né? Na época que eu lecionei, nós não tínhamos isso,
do aluno sentar no banco. Tem algumas escolas que na área externa tem alguns bancos, né? Você senta, conversa, ou então fica batendo papo afastado, onde tem árvore, né? Tem escola que tem árvore, a gente conhece escola que tem uma árvore lá dentro, assim você, na parte interna, você já conversa, né? Eu ia para a faculdade, eu lembro que eu tinha um colega que ele sentava perto da mangueira que tem ali do CH, ele sentava lá e todo mundo ia para lá, se reunia para conversar, né? Mas Sim. hoje, se você for para lá, o aluno vai estar literalmente ligado com o celular, né? E essa mudança que a senhora traz aqui, que é preocupante, que depois, não sei se vai dar tempo, mas foi levantada uma questão aqui antes de iniciar o programa, sobre o espaço propício para as crianças também, para os jovens permanecerem no interno, na parte interna do colégio, da escola, para eles se relacionar, né? E aí a senhora acabou de falar que nós temos outros países que são mais severos, né, com relação a esse tipo de uso de aparelho. Não é aparelho proibir de usar o celular, mas é uma regra, né, para poder você ter uma vida saudável, como a senhora acabou de falar. Senão, nós vamos ter uma juventude toda assim, com problemas, síndrome do pânico, né, problemas psicológicos que dificilmente será corrigido. O Hyde, nesse livro, né, da Geração Ansiosa, ele coloca esse marco de 2012. E um dos pontos que o Hyde ele traz é justamente a falta do brincar. Então, essa geração, ela não sabe brincar. Ela não tem, né, a vivência, a experiência do brincar. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, que foi o que me deu, assim, uma certa angústia, né, de pensar essas relações, né, que as crianças estão perdendo. Ele fala que, e isso, né, a gente sabe, a infância é um período muito longo, né? Ele é um período longo justamente porque ele é importante para a formação do ser humano, para a formação desse adulto. Durante esse período, essa criança, né, que ele coloca, né, ali mais ou menos os 10 anos, até os 18 anos, que já essa criança e esse jovem, ele precisa passar por experiências, né, que vão fortalecer, né, a sua vivência. Dele, né? É a formação dele. Né? E o que está acontecendo? Ele não interage, porque ele perdeu essa capacidade do brincar, ele não está nos espaços do brincar, ou ele está na sala com o celular, no quarto com o celular, a interação, né? E esse isolamento naturalmente faz com que a criança não tenha a capacidade de interagir. E aí, ao trazer essa lei, nós temos aí uma questão. Antes de falar disso, vou trazer outra coisa que o Hyde coloca que também é importante, né, pontuar. Paralelo a essa questão, a partir do início do século XXI, mais ou menos, década de 90, já finalzinho, os pais passaram a super proteger os filhos. Então, com toda a tecnologia, e até assim, o aumento, né, das cidades, assim, uma coisa mais, a globalização, problemas de violência, sequestros, até o medo da criança cair, né? Então, aquela coisa assim de que não deixa ele, né, experimentar isso, virar, né? deixa ele se virar, o pai, a mãe está ali super protegendo. Então, esse conceito de superproteção aliado, né, à ascensão, né, o acesso ao uso do celular, propiciou um espaço, né, assim, muito confortável para deixar a criança em casa com a tela, né? E aí o Hyde chama isso de reconfiguração da infância. Então, a senhora que crescemos sem uso de celular,
né? Crescemos na rua, Brincando, tinha liberdade de conversando na brincar, né? calçada, né? Não gostava de brincar, né? O que se fazia? Jogava bola na rua, você tinha um espaço grande, as ruas também eram limpas, né? Aí você Exatamente. brincava, tinha liberdade de brincar, ninguém ia lá molestar ninguém, ia incomodar as Não. pessoas, né? E nós tínhamos o espaço público, ele era mais seguro, Tínhamos né? as praças, os coretos, né? Isso, Hoje a exatamente. cidade era menor também, meu filho falou, mas a cidade era menor, tinha Isso. menos. A população digo, sim, mas à medida que ela cresceu, as coisas crescem também juntos, né? Precisam crescer. Precisam crescer juntos, você precisa acompanhar, digamos assim, os anseios da sociedade e a evolução do tempo, porque senão a gente não vai conseguir ter uma sociedade saudável, não Exatamente. é? Exatamente. Então, esse espaço do brincar, né, ele é tanto privado, né? Você precisa ter ou propiciar como família um espaço, né, do brincar para os seus filhos, né? E a sociedade também precisa propiciar esses espaços do brincar, né? Com uma praça, a escola precisa ter a quadra, né, funcionando, a escola precisa ter a biblioteca para a criança poder interagir de outra forma. Então, ao tirar o celular, nós precisamos, né, dar a oportunidade deles também, né, se movimentarem, agirem de outra forma. Eu tenho uma situação que eu acho assim, depois que eu estava fazendo essas leituras, me chamou muita atenção. Eu tenho sido, né, uma mãe chata, né, ferrenha em casa, né, com a proibição do celular, das telas em geral, inclusive videogame, qualquer coisa. Então, é bem controlado. E aí, num dia em casa, com as crianças, eles, porque eu posso usar o celular? Eu disse, não, não pode, né? Vão procurar brincar no pátio aí, no quintal, na área da frente. E aí o meu filho virou e disse, eu vou brincar de quê? Então, assim, as crianças nem sabem mais do que vão brincar, né? E aí eu disse, invente, né? Crie da sua cabeça. Por quê? Porque até a criatividade, né, está sendo tirada da criança. Por quê? Ora, você tem um celular, né, uma rede social, é o YouTube, são os vídeos curtos que chamamos, que a cada 30 segundos são informações novas, rápidas. Se ele não se interessar, ele passa com o dedinho, se ele se interessar, ele volta, mas a cada 30 segundos tem uma informação nova. Aí eu boto outra questão. Como que a sociedade vai lidar com a rapidez de pensamento dessas crianças, com tantas informações, né? E não tem como. Então, por isso que o Hyde, ele é categórico, que deveria ser proibido o uso do celular por crianças até os 16 anos. Né? Sim. Esse tipo digamos, de mudança na sociedade, no nosso comportamento, a evolução social, toda mudança, ela traz desafio. Mas me parece que a mudança da comunicação, da internet, dessa rapidez, né? Como tem um colega que diz que você confunde rapidez com ligeireza, né? Parece que é isso. Então, o que acontece? Ela também deixa os entes, as instituições, atônita, porque ela tem que começar a pensar no que vai fazer, né? Isso. O que nós vamos fazer? Como construir, né, paralelo a essa mudança, a essa evolução, a necessidade também da internet. Hoje nós temos, da tecnologia, aliás, né? A tecnologia trouxe, sim, grandes avanços. Sim. Isso ninguém pode negar. Agora, a questão humana, das relações humanas, deve estar, e já está, sim,
e deve ser debatida, deve ser construída. O que é que nós vamos fazer com tudo isso daí? Qual o método, qual o meio? E veja só, professora, essa, essa é uma situação em que você tem que agir com, muita, com muito cuidado, mas tem que ser rápido, não pode demorar, porque as crianças nascem todos os dias, já nascem com celular, já nascem com a tecnologia na sua presença. A tecnologia é maravilhosa, se faz necessário, sim, mas me parece que sem essa relação humana que nós temos, que nós vivemos, ela vai nos permitir e dificultar reuniões de alunos para trabalhar em grupo. As pessoas não querem trabalhar em grupo, a sua opinião é a sua opinião, o seu ponto de vista é o seu ponto de vista. E como mudar isso daí com uma geração que já está crescendo nesse sistema de isolamento, né? De isolamento social. Me parece que está acontecendo isso. Você se encontra, às vezes, tem mensagens que a senhora nem consegue responder, porque a senhora não viu. Passou, a senhora me passa uma mensagem agora, se eu de imediatamente não estiver atenta, vem outras mensagens, aí eu já não vi a da senhora e tanto, né? Eu deixei de pagar com a minha responsabilidade do boleto do social, porque chegou para mim e eu não vi naquele momento, né? Eu tenho que ter duas agendas, uma que é o celular, outra com um caderno aqui na minha frente, ou uma folha de papel, para lembrar que todo dia eu tenho que fazer isso, porque no celular, se você recebe uma mensagem, você não consegue acompanhar. Então, eu penso que esse isolamento, essa questão das redes sociais, na nossa casa, né? Você vai almoçar, a pessoa leva o celular. Você termina de almoçar, ela está com o celular. Você faz uma reunião, todo mundo senta nas suas poltronas ou cadeiras com o celular. Aí você tem que sair de lá, né? Porque não tem com quem conversar. É exatamente isso que acontece. E daí, se o homem parar de falar, como é que ele vai se comunicar? Porque a fala, né, falar, conversar, é que realmente te dá vida, né? A inteligência artificial vai falar pela gente, né? A inteligência artificial tem um vai tomar uma situação. Daqui a pouco nós vamos todos fazer um visagismo, né? Arrumar o rosto para ficar... Porque você não vai mais fazer articular esse aqui, né? A conversa, digamos, é necessária para que o diálogo seja necessário. Tanto é que uma pessoa doente, que está enferma, que não fala, né, que não é estimulada a fala, ela vai perdendo, né? Ela vai perdendo esse hábito de conversar e de interagir. Assim estamos nós com o celular. Não precisa mais ficar em casa enfermo, não, sem ter com quem conversar. Basta ir para a rua, que ninguém olha para ti, nem fala, você não faz uma ligação. É verdade. Não faz uma ligação. Pelo menos aquela conversa, o ouvir a voz, né? Saber a entonação, conversar. Né? Olhar na pessoa, né? Aí fazia encontro pelo celular. Aí, olha, vou fazer um videoconferência para conversar com a senhora. Eu digo, não, enquanto poder falar pessoalmente, nós vamos conversar pessoalmente, porque videoconferência eu não vou fazer. Então, isso é muito interessante que a senhora colocou, né? Do ponto de vista da importância da tecnologia. Não é a intenção vamos dizer assim, dessas reflexões demonizar a tecnologia ou demonizar o uso do celular. De jeito nenhum. Então, hoje em dia, por exemplo, nós adultos, né, eu como professora também, inclusive faço uso do celular na sala de aula, faço uso do celular para acessar o diário do aluno, para fazer a chamada do aluno, para levar um material diversificado para a sala de aula. Mas eu sou, hoje, uma mulher de 43 anos, adulta, que tenho discernimento, né, ou determinado discernimento do uso do celular. Até porque viemos de uma geração que não existia celular. Esse é um ponto. Então, o ponto hoje que nós estamos é como se fosse assim, por isso o nome crise, é um momento de transição.
E aí a reflexão é o que vamos fazer nesse momento de transição? Deixa como está ou vamos refletir sobre essa situação? Por quê? Porque enquanto nós adultos usamos a tecnologia para o trabalho, né, para determinadas situações de qualidade de vida, você assiste a um vídeo, eu, doutora, assim, como minha família mora toda fora, né, mora toda no Piauí, então festa de aniversário, tudo é por videoconferência. Aí vale a pena, né? Isso, Aí então, vale a pena. aí é uma outra situação. Mas o que acontece, né? O que o Hyde, né, defende e coloca como, né, necessidade urgente da gente pensar? É que a criança, no seu momento de formação, que é esse momento que ela está, ela não tem condições de discernir, né? E aí nós temos as Big Techs, né? Essas grandes empresas, né, de tecnologias que são duas ou três que estão dominando as redes, né? E elas não têm qualquer, né, ou têm pouca responsabilidade nisso. Então você dá um celular para uma criança, né, e você dá o acesso dela à internet, à rede social, ela vai ter acesso a tudo que um adulto tem, né? Mas você tem meios de restringir. Não, existem vários aplicativos que restringem. Mas, via de regra, não tendo, e principalmente as pessoas desinformadas, né, ou pessoas de uma classe social mais periférica, ela não tem esse conhecimento. Então, ela vai dar o celular, né, e ele tem acesso a tudo. Então, essa criança, ela não tem um discernimento do que é correto, do que é verdade, do que não é verdade. Eu lembro das primeiras vezes que o meu filho assistia, o que ele assistia na época, de 18 anos, era vídeo do YouTube, que é assim uma coisa terrível, né? Então, um dia ele chegou para mim e disse assim: mãe, se a gente pular de um prédio, a gente não morre? Aí eu disse: por que, menino? Onde foi que tu viu isso? Aí ele: porque eu vi um vídeo de uma menina que pulou do prédio e aí depois ela levantou do chão. Ou seja, era uma montagem, né? Não sei como, né? De um pulo, e aí a pessoa lá levanta do chão, dando a ideia de que se pulasse do prédio, né, não morreria. E aí aquilo, né, me assustou. Olha, isso, doutora, aconteceu há 10 anos. Imagine hoje, o que a internet não mostra. Mês passado, nós tivemos um caso de uma criança de 8 anos que estava participando de um desafio, o desafio de aspirar o desodorante, né? E ela morreu. E eu estou falando de um caso que foi noticiado, enquanto existem inúmeros casos que não são. Então, as crianças, o ponto é, as crianças elas estão entregues a um ambiente que não tem segurança. Não tem. Mas é só um pouquinho. Se você não estiver lá olhando, eu costumo dizer lá na minha casa que, assim, enquanto o menino está no celular, eu tô com o meu ouvido, não pode botar no fone de ouvido, porque eu quero saber, eu quero ouvir o que está passando lá. Eu quero ouvir o que está dizendo. E aí, qualquer coisa nociva eu já tiro. Então, é 1 hora, 2 horas possível é isso. E aí tem um ponto. O pai tem que estar à disposição. A mãe tem que estar à disposição de fazer isso, né? Essa interação é nisso, é nesse ponto. Como é que eu vou fazer? Outro dia eu ouvi numa mesa de conversa e tal, eu contando, né, dessas experiências que eu tinha tirado, e o pai disse assim, o pai falou assim: mas a fulaninha, minha filha, é muito difícil eu conseguir tirar o celular dela. Ela tem cada argumento. Olha, se o pai não consegue ter autoridade, né, com uma criança de 8 anos, de 9 anos, quem vai ter autoridade? Pois é, né? Aí é que está aquilo que sempre nós comentamos aqui. A educação você não vai adquirir na escola.
Quando você vai para a escola, você não vai mandar o seu filho para ser educado de hábitos que não são agradáveis e que são nocivos à formação dos seus filhos, dos nossos filhos. Eles têm que sair da nossa casa para ir para a escola, já sabendo que vai ter um professor para contribuir com a sua formação. A educação, as regras fundamentais para que a criança comece a seguir uma linha de conduta com inteligência, sabendo o que ele pode e o que não pode fazer, o que vai e o que não vai fazer bem para a sua saúde, tem que começar em casa. É por isso que tem país que começa a educar os pais para educar os filhos, porque senão, na escola, nós vamos ter, que a senhora acabou de falar, as leis, né? Que já é uma forma impositiva, para que você possa respeitar, deva respeitar, possa não, deva respeitar, né? Aquele momento de estudo, de desenvolvimento intelectual na escola, com saúde. Mas se você já sai de casa com a saúde prejudicada, porque os pais acham cômodo entregar para as crianças o celular para ela se distrair, pensa bem, porque aí você está trazendo para o seu filho uma situação muito delicada de saúde mental. Quando chegar na escola, o professor não vai deixar a criança utilizar o celular, porque não pode, por determinação legal, porque senão assim ainda o professor não iria conseguir, tá? Então, esse equilíbrio da tecnologia, educação, é um desafio, como a senhora acabou de falar, real. É um desafio. É um desafio real. E esse desafio real não pode partir só da escola e do professor. Tem que partir dos pais, da contribuição, reuniões, eu tenho a impressão que começando até pelas escolas, mas com os pais. Hoje nós não precisamos mais reunir os alunos, tem que reunir os pais para essas questões. E também uma divulgação pública, né? Uma questão já é uma questão de saúde pública, né? Aí você já não tem mais controle, porque depois que todo mundo adoecer e você não tiver mais mão de obra equilibrada, porque é um equilíbrio que tem que haver entre o uso da tecnologia e a sua vida pessoal, não é, professora? Então, eu penso que o autor que a senhora traz, que faz essa leitura, que é psicólogo, filósofo, que estuda comportamento humano, ele está certo, né? Nós temos que estar atento para esse perigo que nós estamos vivendo. Sim. Até porque amanhã você vai ter prejuízo da criança que vai sair de casa para ir para a escola para ter um aprendizado, mas lá ele também não consegue. Sim. Não é? Ele não vai conseguir ter um aprendizado, digamos, a contento. Né? Por mais que a senhora, como professora, seja, que a senhora é uma ótima professora, tanto é que está aqui, né? Pedagoga, professora, e está preocupada com o comportamento humano, com a evolução intelectual do homem. Né? Como que a senhora pensa como professora? Né? Que a senhora tem um aluno, né? Que é o que eu penso até hoje. Como nós vamos desenvolver no aluno levantar esses questionamentos e para que ele leve para casa para os seus pais? Aí tem que começar na escola, talvez, algumas palestras, algumas conversas com os alunos sobre isso aí. Doutora, assim, esse é o momento do diálogo, né? Esse é o momento do diálogo massivo, né? Precisa, né, realmente, não só o diálogo e a ação. Porque a senhora falou uma coisa, agora, né, na sua fala anteriormente, a senhora disse assim, isso não é uma coisa para depois, isso é urgente, é extremamente urgente. E assim, a percepção como professora, ela é nítida, doutora, e como mãe também, no comportamento dos jovens. Então, eu quero até colocar aqui, né, uma experiência que eu fiz, mas sem a pretensão, né, de levantar dados. Porque eu sempre, todo ano, na sala de aula, eu tenho uma avaliação diagnóstica.
Essa avaliação diagnóstica eu faço logo nas primeiras semanas, que ela tem o objetivo de avaliar a concentração do aluno, a percepção do que o professor está falando, de como a gente coloca uma coisa no quadro, se ele sabe tirar do quadro, e eu estou falando de aluno do ensino médio, tá? Então, é um trabalho de ditado, um trabalho de vocabulário e depois de produção de texto. Essa avaliação diagnóstica, né, só contextualizando, ela consiste de, num primeiro momento, eu dou comandos para o aluno. Então, eu digo, peguem o caderno, né, eu vou fazer um ditado de palavras e vocês vão anotar uma palavra embaixo da outra, saltando uma linha. Isso é compreensível? Totalmente compreensível, né? Então, eu falo, além disso, eu ilustro no quadro. Coloco, por exemplo, eu vou ditar, né, privilégio, aí eu boto lá a palavra privilégio, salto uma linha e coloco outra. É tão simples isso, né, doutora? Parece assim, nossa, mas olha só. O ano passado, no início de 2024, eu faço esse ditado, então, assim, eu dou esse comando e digo, saltem a linha e coloquem uma palavra embaixo da outra, não formando colunas na folha. Por quê? Porque tem um outro passo, que é esse espaço vai ser usado para colocar o significado das palavras. Doutor, o ano passado, sem a lei de proibição do celular, mais de 50% da turma, ou seja, a maioria da turma, não conseguia atender esse comando. Por mais que eu falasse que era para deixar uma linha, por mais que eu falasse que era para seguir uma lista e botar no verso da folha, os alunos não conseguiam. Eles não atentavam, eles não ouviam o que eu estava falando, eles não estavam prestando atenção no que tinha no quadro. E aquilo era angustiante, porque eu mostrava para eles, olha, eu falei em comandos simples, mas vocês não atenderam. Esse ano, eu fiz a mesma dinâmica. Com a mesma quantidade de alunos em sala, nós temos normalmente 35 a 40 alunos em sala. Desses, doutora, cerca de 1 ou 2 alunos que não atenderam os comandos. Mas por quê? Porque eles estão proibidos de usar o celular. Então, na sala de aula, o que aconteceu com a proibição? Reduziu essa fragmentação da atenção. Então, só do celular estar em cima da mesa, da carteira do aluno, mesmo que o aluno não esteja mexendo, ele está tentando verificar se tem notificação. Ou ele está de fone de ouvido, ou ele está, né, aqui escondido. Então, isso, o que aconteceu nesses 5 meses, né, pós-lei, né, pós a lei 15.100, né, que é essa lei que proíbe o uso do celular? Os alunos voltaram, né? Os professores olham direto no olho, o aluno olha no olho do professor. Né? Eu falo sempre para os meus alunos, eu disse, olha, gente, a alma de vocês voltou para o corpo, porque vocês estavam apáticos. Então, aumentou a interação entre eles. Aumentou a conversa na sala de aula, aumentou, mas a gente adora. O professor agora adora a conversa na sala de aula, porque agora a gente ouve o aluno. Antes o aluno assim, apático, né? Aí tem uma questão. Sabe, o professor precisa então ser mais dinâmico, ser mais ativo? O professor sempre precisou ser mais dinâmico e mais ativo. Nós, em outras ocasiões, já falamos aqui que o modelo de escola que nós temos hoje em dia ainda é um modelo do século passado. Exatamente. Então, existe uma questão que precisa se fazer uma reforma, né, de fato, para evoluir. Né? Evoluir a questão de como a gente dá aula, uma interação maior. No entanto, né, existe uma preocupação que também é dos pais. E o meu filho vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Olha, gente, vai pintar, vai cortar, vai ler, né? Vai encarar o tédio, né? E vai usar, e vai pensar, porque quando você usa o celular,
né? Você não pensa, você tem ali um aparelho que está o tempo todo te mandando informação e você não tem o que pensar. Até porque pensar é um dos maiores trabalhos que o homem tem, né? Pensar dá trabalho, né? Dá trabalho. Perguntaram para uma pessoa que estava sendo entrevistada: a senhora aposentou agora, não está fazendo nada? Não fazer nada também dá trabalho. Professora, estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa, né? Sim. E vamos deixar uma pontinha para uma próxima oportunidade, porque não foi esgotado, né? Um assunto bem polêmico, né? E na próxima conversa que nós tivermos, eu gostaria, professora, de ter uma próxima conversa para nós discutirmos, conversarmos sobre o que fazer, como fazer, né? E onde que nós estamos, digamos, como exemplo, alguns estados que têm algum exemplo de mudança nas escolas, de como aprender, como lidar com os pais também, como conversar com os avós, né? Que o avô não é fácil, né? Doutora! O avô não está para educar. Eu sou diferente, sabe, professora? Eu não quero saber, não, dessa história. Meu neto pode fazer tudo. Não, alguma coisa assim. Outras eu não aceito, não, porque eu não vou prejudicar toda a família do meu filho ou da minha filha. Professora, muito obrigada. Obrigada a todos que aqui estão ouvindo ou que irão assistindo ou que irão assistir mais tarde ou quiçá um dia, né? Mas o importante e o fundamental é que os alunos e os professores que têm essa ferramenta vejam só a função do professor. Eu quero encerrar com isso daqui. Gente, não é fácil ser professor, sabe? Por várias situações. Nós professores, né? Os professores que eu não estou hoje na sala de aula, mas já passei por isso. Você recebe 30, que já é um número expressivo de alunos numa sala de aula, cada um com um tipo de formação, né? E que vem com tanta esperança, expectativa, que antes vinha com isso daí, agora já está voltando, né? Isso. E depois já vinha com o celular pensando em passar uma mensagem para alguém, mas hoje já vem com uma expectativa de buscar, gente. Você está indo na escola buscar conhecimento, formação, se preparando para uma profissão. É o que vai definir a nossa vida. Então, você aluno, você pai, na escola nós vamos definir a nossa vida. E a função do professor, do mestre, né? Ele não vai servir de bengala para um aluno, né? Tem eu não sei se é um psicólogo ou um filósofo, não lembro no momento, mas que ele diz: nós não precisamos de bengala, nós precisamos apenas de orientação e andar sozinhos. E para andar sozinho, você precisa, sim, permitir que o professor passe e que você receba as informações suficientes para chegar no mercado competitivo, possa também ser uma pessoa, tá? Ou estar uma pessoa preparada para competir no mercado, porque senão você não chega. Professora, na próxima conversa, eu gostaria, inclusive, que nós indicássemos alguns livros para os adolescentes, para que eles começassem a ler, entendeu? E que tornássemos esse momento que nós temos aqui, conversando sobre educação, esse momento de estimular a leitura para que a pessoa possa ficar mais aberta para o mundo, né? Enxergar melhor o universo. Eu agradeço. A professora vai passar agora a mensagem a mais importante, que eu acho que é nesse momento de fechar a nossa conversa, não definitivamente, óbvio, né? Também, obviamente. Eu tinha um professor de matemática que falava assim, e assim sucessivamente, quando ele disse assim, aí nós dissemos sucessivamente, assim por diante. Não, e assim por diante.
O professor substituiu, nós erramos, olha só, até isso. Não, brincadeira, o professor modificou todo o nosso raciocínio. E assim, quando nós dissemos sucessivamente, e ele disse assim por diante. Professor. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar de um tema assim, tão urgente, né, para a nossa sociedade, tão urgente para nós pais, nós professores, né, porque precisamos realmente cuidar das nossas crianças, cuidar dessa geração de jovens, né, que vai assumir a responsabilidade do mundo, a responsabilidade, né, social, ambiental, né, política principalmente. Então é preciso, né, exatamente. Então os pais, professores, esse é um trabalho da sociedade, né? Então assim a sociedade precisa se unir, sociedade como um todo, né? Desde o do governo, a escola é o ambiente primordial, né? Por isso que a lei, né, ela institui lá na escola, porque é o ambiente onde a criança passa mais tempo. A criança precisa é, formar, se formar cidadão e lá não pode ter essa interferência, né? Não pode haver essa interferência, né, de algo tão nocivo. Então, como a senhora disse, né, essa é a parte 1, vamos depois, né, de repente, a parte 2, né? A parte 2, e eu quero agradecer, né, a oportunidade, né, de estudar também, né, quando eu venho para cá, eu também, nossa, eu aprendo bastante, porque eu aprofundo, nós né, também algumas pesquisamos, coisas, né? Isso, e agradecer essa oportunidade, né, que a senhora sempre, né, dá nesse Obrigada, espaço tão maravilhosa que a senhora é, né? Então, assim... preocupadas com a educação, né? Com a formação do nosso país, né? Isso, muito obrigada. Obrigada.